Existe um pesquisador do século passado, um filósofo bem interessante francês, chamado Pierre Hadot, que ele desenvolveu bastante essa ideia e eu acho muito interessante. Você vai ver que o período clássico da filosofia, ele trata de uma coisa, a arte de viver humanamente bem. Qualquer livro desse período é um livro que vai te falar sobre como viver de uma maneira que te permita ampliar consciência, chegar mais próximo da sabedoria, ter uma existência propriamente humana. Esse período tem essa característica. Então, desde o momento que você pega, por exemplo, uma República de Platão, você vai ter ali muitas dicas sobre como organizar uma cidade. Você pega o estoicismo e o tempo todo falando como reagir diante da vida, como controlar as próprias emoções. Então, você vai ter toda uma estrutura de pensamento para ser um condutor do ser humano no seu crescimento enquanto ser humano. A arte de viver bem. Baseado nos pensamentos de Sócrates, Platão, Aristóteles, a professora Lúcia Helena Galvão trará riquíssimos ensinamentos que te ajudará no teu desenvolvimento pessoal, no teu autoconhecimento e na tua formação humana diante de uma sociedade e seus desafios. Eu sou o professor Cícero Bispo e seja bem-vindo ao canal Mente Forte 100. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o teu like aí. Outra coisa, se inscreva no canal, que é muito importante. Ativa o sininho para você saber quando eu solto novos vídeos. E também deixa o seu comentário, que é muito importante para nós. Muito obrigado e vamos para a aula. Até breve. E nessa linha do tempo, então, os gregos vão aparecer bem depois? Ou é mais ou menos contemporâneo? Bem depois, bem em relação ao depois, Egito, e a Índia também, né? E a Bem Índia, depois. né? E aí, qual que é a ideia inicial? Que a filosofia, então, começa na Grécia por uma necessidade ou como que é? Existe um pesquisador do século passado, um filósofo bem interessante francês, chamado Pierre Hadot, que ele desenvolveu bastante essa ideia e eu acho muito interessante. Você vai ver que o período clássico da filosofia, ele trata de uma coisa, a arte de viver humanamente bem. Qualquer livro desse período é um livro que vai te falar sobre como viver de uma maneira que te permita ampliar consciência, chegar mais próximo da sabedoria, ter uma existência propriamente humana. Tá? Esse período tem essa característica. Então, desde o momento que você pega, por exemplo, uma República de Platão, você vai ter ali muitas dicas sobre como organizar uma cidade. Você pega o estoicismo e o tempo todo falando como reagir diante da vida, como controlar as próprias emoções. Então, você vai ter toda uma estrutura de pensamento para ser um condutor do ser humano no seu crescimento enquanto ser humano. Quando nós chegamos no período medieval, é lógico que a religião vem e ocupa esse espaço e a filosofia fica numa posição delicada, né? Ela tem que se abster de falar de coisas práticas. Entendi. E aí, passado esse período, quando a filosofia praticamente foi incorporada à religião, quando chegamos à Idade Moderna e Contemporânea, a filosofia ainda não fez esse caminho de volta, ela não voltou a falar da vida humana. Ela faz uma conceitualização bastante intelectual, discute sobre conceitos. Ela não se aproximou tanto da vida prática. Tá? Mas é uma concepção contemporânea que na antiguidade não existia. Filosofia e vida andavam juntas. Todos os grandes tratados tratam não só de uma lógica de ideias, mas também de uma forma de viver. Um conjunto de regras onde, se você segui-las, você tem uma vida mais plena. Basicamente é isso? Deduz-se uma série de regras. Platão, por exemplo, deduz todos os seus conceitos nos seus diálogos. Deduz o que seja justiça, deduz o que seja o amor, o que seja a amizade. A gente está num período onde as pessoas precisam definir essas coisas, porque é tudo muito vago ainda, né? As palavras estão muito esvaziadas. É quase que uma alfabetização nova você começar a estudar filosofia. E qual que era o contexto da Grécia nesse momento? Porque eu imagino que existiam escravos, né? Que não tinham acesso a nada e tinham uma elite que começava a pensar nessas coisas, sobre o que é ser humano, sobre a humanidade, né? Ou era uma coisa que acabava indo para outras classes também? Não ia para todo mundo, né? Esse pensamento não, era localizado... Nunca houve um momento histórico onde todos fossem filósofos ou a maioria fosse filósofo. A Grécia vivia suas crises, vivia os seus problemas, tanto que Sócrates foi condenado à morte bebendo cicuta.
ou seja, viveu sobre a tirania dos 30 tiranos. Platão também teve dificuldades, ou seja, a Grécia era uma sociedade que tinha lá os seus valores, mas não era uma sociedade toda ela filosófica. Teve grandes filósofos, foi um momento propício. Mas era um antagonismo ou se convivia bem a filosofia com a política, com o que Em estava sendo alguns feito? momentos convivia bem e outros não, Ah, é? como foi o caso de Sócrates. Por que Sócrates bateu de frente com eles? Diziam que ele duvidava dos deuses, ou seja, que ele praticava de alguma maneira a heresia, pelo fato de ser tão reflexivo, né? Entendi. Uma das suas acusações era não acreditar nos deuses. Então estaria deturpando a juventude. A juventude estaria sendo deturpada pelas ideias dele. Olha só que coisa atual, né? Ensinar a pensar é deturpar a juventude. Sempre é perigoso ensinar a pensar, né? Era uma época onde estavam muito em voga os sofistas. Sofistas eram artistas da arte de falar bem. Mas esses sofistas... Oratória? Sim, retórica mais, né? do que oratória, né? E eles falavam muito bem, só que eles não tinham um objeto, eles não tinham nenhuma ideia própria. Eles colocavam a sua palavra a serviço dos políticos, para defender o que eles quisessem. Então, você me paga, eu falo bem de você. Se alguém vier e me pagar o dobro, eu começo a falar mal de você e falo bem dessa outra pessoa. Ou seja, eu não tenho um compromisso com a ideia que eu estou defendendo. Simplesmente uso a palavra como ferramenta. E esses sofistas eram duramente discriminados, atacados, tanto por Sócrates quanto por Platão. Havia uma inimizade entre eles. Sócrates e Platão não se davam muito bem com os sofistas, né? Existe, inclusive, uma passagem que se diz que uma vez Sócrates confrontou um sofista na Ágora Antifonte. Agora era o espaço onde onde tinha esses havia as debates, reuniões, os assim. debates, as Era um pessoas lugar paravam aberto para ouvir. ou lugares fechados? Sim, não, era um lugar aberto. Era como Aberto? se fosse uma praça. Tá. Né? E dizem que Antifonte teria chegado para Sócrates e dito que ele era um completo ignorante, mas que uma virtude ele tinha, que não poderia ser negada a ele. Ele era muito honesto, porque ele dava o preço correto às coisas que ele falava. Ao não aceitar receber nenhuma moeda por aquilo que ele falava, ele estava subentendido que ele estava dizendo que o que ele falava não valia nada. Ah, é? Essa foi O argumento de Antifonte. dele. Aí Sócrates teria dito que existem certas categorias de comportamento humano que não são venais, não são capazes de ser vendidos sem que a dignidade humana saia seriamente arranhada. Né? Cara, E uma dessas categorias é a filosofia, que então os sofistas poderiam ser considerados como prostitutos da filosofia, aqueles que vendem aquilo que não poderia ser vendido sem que a dignidade humana saísse seriamente arranhada. E aí que vem os sofismas, né? Aquela ideia de você chegar a conclusões de maneira errada, né? Jogando... As falácias, os sofismas, toda uma arte de manipular a palavra para obter resultados. Então não era uma coisa tranquila ser filósofo, então, na Grécia. tinha esse tipo de confronto, esse tipo de briga... Tinha os seus momentos pela conturbados, narrativa, sim. Exatamente. E quem vem primeiro na filosofia na Grécia? Quem é o primeiro cara que começa a Você vai ter os pré-socráticos primeiro, né? Então você tem aí um Parmênides, você vai ter um Heráclito, Tales de Mileto. Tales é considerado talvez o mais antigo. Os pré-socráticos. Só que os pré-socráticos ainda não têm uma linha de muita, digamos assim, uma linha muito racional. Eles têm uma visão um pouco mística. Tá? Então, os pré-socráticos, às vezes, são considerados aqueles que começam a querer falar alguma coisa da natureza, mas ainda não seguem um esquema lógico muito claro. Heráclito, por exemplo, era muito obscuro, era chamado do obscuro, porque suas sentenças eram muito simbólicas, não se conseguia entender muito bem o que ele dizia. Então, considera-se que o pensamento filosófico, realmente, teria nascido a partir de Sócrates, Platão. E Tales de Mileto, ele ia para que linha? Também era meio místico, misturava um pouco? Podemos considerar que nenhum deles era tão, digamos assim, argumentativo, tão lógico quanto a filosofia se tornou depois. Tá? Então, enunciava determinadas visões de onde veio o mundo. Um dizia que veio da água, outro que veio do Apeiron, outro que veio de não sei o quê. Mas não eram coisas deduzidas a partir de uma reflexão lógica. Tá? Então, esse pensamento filosófico positivo, baseado na razão,
vem um pouco mais a partir de Sócrates, com seus diálogos, né? A maiêutica, os diálogos que ele desenvolvia. E Sócrates começa com que ideia? Sócrates trabalhava com várias ideias, mas fundamentalmente qual é o sentido da vida e Quais- o que é o ser humano. Ele já começa com a coisa mais complicada É. do mundo. Qual é o sentido da vida? Exato, e o que é o ser humano, quem sou. O conhece-te a ti mesmo, tão famoso, né, do Templo de Delfos. Exato. O conhece-te a ti mesmo vem dessa coisa de você olhar para dentro de você e reconhecer medos, falhas e tudo mais? Reconhecer isso que nós estamos, porque isso não é propriamente o que somos, isso é o que estamos, né? Os meus medos nesse momento, os meus bloqueios, mas aquilo que somos mais profundamente, a nossa identidade, aquilo que nos trouxe ao mundo, tá? Todos eles acreditam que há uma essência dentro do ser humano. Esses agregados, como o medo, como o desejo, são agregados passageiros. O que eu desejo, o que eu temo hoje pode não ser o mesmo amanhã, mas haveria algo contínuo dentro do ser humano, uma essência. É uma essência que nos acompanha durante toda a vida. E a busca em todos dessa, os seres humanos? em tem todos essa- os seres humanos. E a busca mais profunda dessa essência seria o conhece-te a ti mesmo. A gente está na vida tentando nos entender, basicamente. Tentando dar reencontrar a nós mesmos. Não tem nada a ver com propósito, com o que eu vim fazer nessa vida. Tem a ver com propósito no sentido de que a tua identidade é realizar aquilo que você veio fazer na vida. Tá? Ele já Então, começa a pensar sobre isso, então. com certeza. Até o Egito já falava sobre isso. Tem uma passagem do livro das pirâmides que diz que teu nome interno está no horizonte. Ou seja, a tua identidade está lá no seu propósito. Não é o que você é agora, é o que você pode ser. Se Olha você que diz, bonito o meu isso. objetivo de vida é ser fraterno e justo. Meu nome interno se torna justiça e fraternidade. Tá? Então, a nossa identidade mais profunda tem a ver com aquilo que a gente veio trazer ao mundo, trazer à tona, a revelar ao mundo, acrescentar. Entendi. E eu queria tentar voltar no passado e enxergar visualmente como que era, porque a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco deturpada, né, de filósofo. Eu imagino pessoas com umas túnicas brancas conversando e mexendo as mãos e outras pessoas sentadas em volta. Como que era esse ambiente na Grécia? Sócrates, por exemplo, ele se reunia, eram grupos grandes, ele começa... Como que, se a gente pudesse voltar no tempo, o que a gente vê? Eu sei que são hipóteses, mas como acha que seria isso? Não acredito. A túnica era a maneira mais comum de se vestir Então, na provavelmente época, né? seria isso. Mas não era tão uniformizado assim. Não? Sócrates, por exemplo, se diz que ele se vestia de uma maneira bastante rude. Sua túnica era um tecido grosseiro. Ele era extremamente despojado de bens materiais, né? Não O tinha tecido absolutamente da nada. túnica já revelava Com certeza. Ele diz que andava, às vezes, descalço ou com sandálias muito rudes. Ele era um homem do povo, um homem muito simples. Né? Já Platão vinha da nobreza. Platão era um jovem da nobreza de Atenas. Ele, inclusive, um dos 30 tiranos de Atenas era tio dele. O que são os 30 tiranos de Atenas? 30 tiranos de Atenas foi um governo que, num determinado momento, Esparta, vencedora de uma guerra com Atenas, instaura como governo. Tá? Esses 30 tiranos eram extremamente duros, como todo tirano é, né? E tinham lá suas inimizades em relação à filosofia. E começa a perseguir? É o caso do que aconteceu com Sócrates. Tá? Começa a ter determinados momentos que as verdades filosóficas começam a se tornar incômodas. Porque ganha uma certa popularidade as ideias dele. E porque não se vendem, né? Não se vendem. Portanto, as ideias que eles concluem podem ser contrárias àquelas que oficialmente se desejaria propagar. E perigosas. Perigosas. Portanto. E o que acontece com Sócrates, então? Qual que é o destino dele quando esses 30 tiranos começam a perceber esse perigo? Ele é acusado, é feita uma acusação de que ele estaria deturpando a juventude e que teria algum tipo de ateísmo, né, de heresia contra os deuses. Naquela época não era muito convencional, a própria pessoa se defendia, ele faz uma defesa. Ele mesmo se defende? Num nível muito filosófico, que não é muito bem compreendido por aqueles jurados. Os jurados eram cidadãos, né, que eram selecionados para isso, e ele é condenado. Ele é condenado a beber cicuta, que era um veneno, e ele morre assim, bebendo cicuta. Caramba, ele é condenado pelo povo, né? Pelo júri, Pelo júri. que era o selecionado do povo. Caramba, e ele morre jovem? Não, ele já era um homem idoso, Já? ele já contava da casa dos 70 anos. Ah, tá.
E qual estrago que ele fez nessa época, assim? Ele morre, mas ele deixa um legado, né? Com certeza. Platão, por exemplo, é um discípulo seu, né? E nós podemos dizer que quase toda a obra de Platão tem como personagem central Sócrates. Ah, é? São diálogos, e esses diálogos, o personagem central em muitos deles é o Sócrates. Como se fosse uma homenagem de Platão ao seu mestre, uma vez que Sócrates não deixa absolutamente nada escrito. Sócrates não deixa nada escrito? Nada escrito. Tudo é oral e Tudo é oral. Xenofonte pena. faz um livro sobre ele, que são os ditos e feitos memoráveis de Sócrates, e Platão faz vários diálogos tendo ele como personagem principal. Então, daí a gente tem mais ou menos uma noção do que foi Sócrates. Entendi. Dele mesmo não fica absolutamente nada. E Platão vai além, ele quebra, ele vai em uma direção contrária ou ele acrescenta e começa a ir além? Você não tem como saber exatamente nos diálogos o que era a ideia de Sócrates e o que é a ideia do Platão. Ele não Provavelmente não. Provavelmente ele acrescentou às falas de Sócrates ideias suas também. Entendi. Então fica parecendo que tudo era ideia de Sócrates. Logicamente não. Ele deve ter colocado o seu ponto de vista ali também. Sócrates é sempre a parte sensata do diálogo. É o condutor, é aquele que sempre porta a razão. É o condutor do diálogo. O mundo das ideias de Platão, então, não se sabe se é uma ideia dele ou se parte de Sócrates, então. Não temos como saber o que é de Sócrates e o que é de Platão. Com certeza ele teve uma base socrática e a partir daí estabeleceu o seu próprio pensamento. O que é o mundo das ideias? Como ele entendia que era a inteligência humana, a criação humana? Qual é a base do Platão? Ele acreditava que existe um plano onde todas as ideias que seriam utilizadas ao longo do tempo, do universo... Da humanidade toda. Da história toda, estariam ali. Todas as formas foram pensadas Tudo que já ali. foi criado e vai ser criado está lá. Tudo. Todas as formas estão ali. Então, num determinado momento, os homens captariam essas ideias desse plano e trariam ao mundo. Quando é um homem, falando com as minhas palavras, né? Quando é um homem que tem uma estatura suficiente para captar bem essas formas, ele cria formas no mundo perfeitas, à imagem e semelhança das que existem lá em cima. Entendi. Quando esse ser não tem uma estatura suficiente para captar bem essas ideias, ele pode captá-las distorcidas e traz então uma distorção ao mundo. Como essa distorção não cumpre bem o seu papel, ela vai começar a sofrer correções, né, que são todos os problemas que são gerados, que vão corrigindo essas formas, todo o processo de evolução, vão corrigindo essas formas distorcidas, até que elas cheguem a corresponder ao seu modelo no plano das ideias. É interessante que você vai ver dentro da filosofia hindu, eu considero como uma filosofia, algo muito parecido também. Eles falam que num determinado momento na mente, o universo se manifesta e a mente de Deus, que eles chamam de Mahat, contém todas as formas que o universo vai usar. Tá? Tudo está ali. Ou seja, não existiria propriamente uma criação original. Nós temos uma captação. Tá? Nós captamos por mérito, por altitude suficiente para isso, ou seja, altitude de consciência. Sim. Nós captamos essas coisas e plasmamos no mundo. Então, você vai ver que muitas vezes um insight de um cientista ou de um artista, como se ele tivesse pego alguma forma que estava ali aguardando ele conseguiu se ser conectar captada. a esse mundo das ideias e traz de lá como se fosse dele, porque tem frescor de ser o primeiro a chegar naquele conceito. Isso, exato. Como se os conceitos estivessem ali esperando um ser humano que tivesse mérito, esforço, altitude de consciência suficiente para captá-los. Ou seja, poderia ter sido outra pessoa. Entendi. Né? Mas foi aquela pessoa que reuniu essas E condições. até explicaria quando a mesma ideia acontece em dois pontos distantes da Terra, né? Quando um cara na Itália e um cara no Brasil tem a mesma ideia ao mesmo tempo e falam, caramba, quem foi primeiro e tal, né? Como o avião, por exemplo, estava sendo desenvolvida a ideia do avião pelos irmãos Wright, pelo Santos Dumont e tantas outras pessoas, né? Às vezes em descobertas científicas um pouco mais raras, quando uma pessoa anuncia uma descoberta, às vezes você vê que tinha vários outros pesquisando a mesma coisa em vários lugares. Tá? Mas essa seria a ideia, então, da correspondência desse mundo sutil com o mundo concreto. Tá? Mas ele não tira um pouco do valor do intelecto humano falando isso? Não, pelo contrário, ele considera que um homem que chega a ter algum contato com o mundo das ideias é um homem dotado de sabedoria. E sabedoria é mérito. Tá? Ninguém chega a captar, porque é um mistério do universo, esse plano das ideias. Ninguém chega a captar, ninguém penetra nele sem mérito.
Então, o homem que chega lá é um homem que tem mais do que meramente intelecto, tem sabedoria, ou seja, tem um conhecimento prático, conhecimento vivencial que dá respostas à vida. Tá? Então, só a sabedoria permitiria um homem ter contato com o mundo das ideias, e isso é mérito. A sabedoria, o desenvolvimento da sabedoria é mérito. Mas alguém teria criado tudo isso? Ele não acredita num criador que criou tudo isso. Essas coisas estão lá porque estão. Não, ele fala de deuses, fala de É? Apolo, fala, mas ele não coloca claro que a teoria das ideias seria criada por algum deus, mas ele acredita sim na existência das divindades. Em alguns momentos nos seus diálogos ele dedica algumas coisas, algumas falas a Apolo, por exemplo. Havia compreensão, não era... Nós saímos de uma época mais mística, onde os deuses eram tomados de uma maneira antropomórfica, como seres como nós, mas havia esse Eram contato consultados, com né, isso. para tomar decisões de guerra, de tudo, né? E havia esse contato deles que me parece que os deuses para eles era como se fossem ideias, como se fosse uma inteligência do universo. Não era uma coisa diferenciada, mas eles falam sim, eventualmente de deuses. Tipo de uma inteligência do universo, então. Né? Isso, algo desse tipo. Entendi. Muito bom, né? Você gostou? Então deixa o teu comentário. Deixa o teu comentário, que é muito importante, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E não esqueça de assistir os próximos vídeos do canal. Muito obrigado, agradecido demais, gratidão e até breve.